Olá, meus alunos do nono semestre, continuando a matéria, quero agradecer aos senhores por todo o empenho, pelos trabalhos que estão sendo realizados, pelas peças que os senhores estão fazendo, e agradeço aos senhores e peço aos senhores que tenham paciência, nós estamos tentando aí nos amoldar ao melhor possível para poder ajudá-los, tá bom? Lembrando aos senhores que eu disponibilizei um canal no YouTube. Esse canal ele tem vídeos sobre direito penal, processo penal, prática penal, enfim, tudo que eu puder ajudá-los está lá. Então, por favor, se inscrevam no canal, acionem o sininho lá quando tiver algum vídeo novo, os senhores são notificados, há uma notificação do vídeo, e aí vai me ajudar e ajuda os senhores também. Por quê? A gente consegue fazer a divulgação do canal e passar para outras pessoas, inclusive, não só para alunos da FIG, pode ser alunos da FIG, colegas dos senhores, alunos de outras faculdades, enfim. Temos a condição aí de ajudá-los, né? Acho que o mínimo que a gente pode fazer nesse tempo aí de pandemia é ajudar o próximo, tá certo? Bom, nós vamos começar uma peça nova hoje. Os senhores já tiveram comigo relaxamento da prisão, logo no primeiro momento, a revogação da prisão preventiva. Depois nós tivemos resposta escrita à acusação, prevista lá no artigo 403, não, resposta escrita à acusação, desculpem, artigo 396, 396A e o 397. Depois tivemos os memoriais de defesa, lá no 403, aí sim, 403, parágrafo 3º, e fizemos o recurso de apelação do artigo 593, e tivemos, por último, a peça de recurso em sentido estrito, que é o chamado RESE, que está lá no artigo 581, incisos do CPP. Então, existe uma ordem cronológica, né? O recurso que nós vamos começar a tratar hoje na parte teórica, porque vocês vão ter pelo menos uma noção antes da aula teórica propriamente dita do professor, é o recurso em sentido, o recurso chamado embargos infringentes e de nulidade. Os embargos infringentes de nulidade estão previstos lá no artigo 609 do Código de Processo Penal. Esse recurso ele era, inclusive, também cabível na esfera civil. Existiam os embargos infringentes de nulidade no processo civil. Há algum tempo atrás, não me recordo quando, não milito na área civil, mas foi abolido esse recurso. Então hoje não existe mais embargos infringentes e de nulidade no processo civil, somente no processo penal. E quando que serve, quando cabe esse recurso? Contra decisões não unânimes. E esse vai ser o nosso segredo. Toda vez que vocês lerem um problema dizendo que a decisão foi não unânime, já vamos ligar a antena aí para os embargos infringentes. Mas não é só a decisão não unânime. Um dos requisitos é que a decisão seja não unânime. Então tem que ser 2-1, pelo menos, porque decisão não unânime. Se for VU, votação unânime, 3-0, não há que se falar aí nos embargos. Caberia o recurso especial ou o recurso extraordinário. Mas os embargos infringentes de nulidade, o primeiro requisito é que a decisão seja não unânime, tá? Então, teoricamente seria o seguinte: a defesa quer a vitória, o MP não quer a vitória. Então tá 1-1. 3 embargadores vão julgar. 2 desembargadores entendem que tem que manter a condenação, por exemplo, e um entende que não deve manter a condenação. Tecnicamente falando, é como se ficasse 2-2, que é o voto lá do defensor com o voto de um desembargador. E o MP teve os 2 votos lá dos outros 2 desembargadores. Então, tecnicamente, haveria um empate. Só que, óbvio, isso é na forma figurada. Então, o legislador criou esse recurso, que é também mais uma possibilidade de discussão merital. Aliás, é a última hipótese de discussão de mérito, porque o recurso especial, quando a decisão é unânime, ou o recurso extraordinário, quando a decisão é quando a decisão é unânime no recurso especial indo para o STJ, ou o recurso extraordinário, quando a decisão é unânime indo para o STF, não se discute mais mérito, se discute apenas, então, somente a formalidade processual. Então, nesses casos aí, nesses 2 casos, não se discute através de embargos. Então, o primeiro requisito dos embargos é que a decisão seja não unânime, primeiro ponto.
Segundo, que seja desfavorável ao réu. Então, se a decisão for favorável ao réu, mesmo que seja 2-1, o MP não pode opor embargos infringentes, porque este recurso é um recurso privativo da defesa. Somente a defesa poderá opor ali os embargos quando a decisão for não favorável, for desfavorável ao réu, tá? Outro requisito, não é contra qualquer decisão, mas contra a decisão de 3 recursos que caberão os embargos infringentes. Apelação decidida de forma não unânime e desfavorável ao réu, recurso em sentido estrito de forma não unânime e desfavorável ao réu, esses 2 recursos vocês já tiveram anteriormente, e o terceiro recurso que vocês, por analogia ao rese, vocês vão ver lá na frente comigo, no 10º semestre, o chamado agravo em execução, lá do artigo 197 da Lei 7.210/84, ele também, efetivamente, está lá previsto e ele também comporta, em caso de decisão não unânime, 2-1, ele comporta também os embargos infringentes e de nulidade. O nome do recurso, está lá no artigo 609, parágrafo único, o nome do recurso é este mesmo, embargos infringentes e de nulidade. Mas nós podemos ter situações em que haja infringência, e aí é mérito, ou haja nulidade, e aí é falha processual. Vou dar exemplos para que os senhores entendam. Imaginem que o indivíduo foi processado criminalmente e ele, já de cara, ele requereu oitiva de testemunhas. Ele arrolou as testemunhas no prazo da RA, que os senhores já tiveram lá atrás comigo, prazo de 10 dias, arrolou até o número permitido, no caso do rito ordinário 8, no rito sumário 5, e o juiz deliberadamente disse: não vou ouvir as testemunhas, pois entendo que são procrastinatórias, são testemunhas apenas para ganhar tempo. O juiz não pode fazer isso, porque ele está cerceando o direito à ampla defesa e ao contraditório. E o direito à ampla defesa e ao contraditório está previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Logo, é um tema constitucional. Tá ótimo? E por ser garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que o juiz indefere, ele gerou uma nulidade absoluta pelo cerceamento da ampla defesa. Aí digamos que o processo tramitou, e ao final o juiz condenou aquele réu. O réu, não conformado com a condenação, ele apelou da decisão e o tribunal manteve a condenação, só que houve um voto vencido. Um desembargador disse: opa, peraí, assiste razão ao apelante que suscitou a nulidade absoluta pelo cerceamento da ampla defesa. Não está se discutindo ali se ele era culpado ou inocente. Ali se discute apenas os embargos infringentes, apenas a parte da nulidade. Esses embargos, então, seriam embargos infringentes e de nulidade, mas discutindo apenas, então, somente a nulidade. Com aquele voto vencido, obviamente, haverá um novo julgamento, vocês poderão opor, o réu, no caso aí o apelante, poderá opor os embargos infringentes de nulidade, não para discutir a culpabilidade ou a inocência, mas para discutir efetivamente a ilegalidade praticada, a nulidade processual absoluta. Tá? Primeiro exemplo. Exemplo de embargos infringentes e de nulidade no tocante à infringência. Tá? Imaginem esse mesmo exemplo. Ao final do processo, o juiz entendeu que ele deve ser condenado. Aí, sem cerceamento da ampla defesa, sem cerceamento. Teve o processo normal e o juiz entendeu que ao final ele deve ser condenado. Tudo bem? O réu não se conformou e apelou para o TJ, ou para o TRF, TJ estadual, TRF federal. O TJ manteve a condenação, decisão desfavorável ao réu, por decisão não unânime. 2 desembargadores entenderam que o juiz estava correto e um entendeu que não, que era caso de absolvição. 2-1, agora não mais por nulidade, agora pela infringência. Então vai se discutir com os embargos, não a nulidade, mas sim a infringência. O mérito causa, ou seja, o méritum causa aí.
ou mérito da causa. É isso que vai ser discutido lá no novo julgamento. Eu vou explicar daqui a pouco como funciona o novo julgamento. Já dei os dois exemplos. Poderia também acontecer a mescla, que eu dei um exemplo de cada, mas poderia ocorrer a mescla. Aquele exemplo, ele negou, ele cerceou o direito à ampla defesa, nulidade absoluta, e o réu foi condenado. O réu, ele apelou, 2 desembargadores entenderam que estava tudo certo e um entendeu que não, que estava errado tanto o cerceamento da ampla defesa, que é a nulidade absoluta, quanto não haviam elementos para condenação. Então aí os embargos serão infringentes e de nulidade. Outra coisa importantíssima, somente o ponto divergente poderá ser discutido. Eu vou explicar para os senhores isso. Como é que funciona? Se efetivamente o meu cliente ele é réu confesso, vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Ele é réu confesso de um crime. Ele então confessou a prática delitiva, é primário de bons antecedentes. Na condenação, o juiz exaspera a pena para o máximo legal. Eu não concordo com a pena, eu concordo com a condenação, mas eu não concordo com a pena, não concordo, de repente, com o regime prisional. Aí eu vou apelar, não requerendo a absolvição, porque ele teria que ser condenado, ele é réu confesso, eu vou apelar requerendo o quê? Requerendo efetivamente a redução da dosimetria da pena para o mínimo legal ou próximo disso e a mudança do regime prisional para o semiaberto para o aberto. Tudo bem? 2 desembargadores entendem que não, que estava certa a decisão do juiz e mantém a pena no máximo e o regime prisional pior. Um desembargador entende o seguinte, olha, concordo com a defesa apenas tão somente no tocante à dosimetria da pena. Entendo que a pena foi exasperada de forma não fundamentada. Reduzo a pena para um roubo, 5 anos e meio, mas mantenho o restante da pena. Eu não vou poder, eu tive um voto vencido no tocante à dosimetria, mas eu não vou poder entrar com os embargos e discutir o regime prisional. Por quê? Porque o regime prisional, os 3 concordaram. A divergência foi somente no tocante à dosimetria da pena. Então eu vou discutir lá nos embargos apenas e tão somente a dosimetria da pena. É isso. Ou ainda o meu cliente foi condenado e não era réu confesso, ele foi condenado. Eu entrei com um recurso requerendo a absolvição, recurso de apelação, ou subsidiariamente a redução da pena. 2 embargadores mantiveram a condenação ipsilíteres, da forma que ela foi promulgada, e um entendeu que a condenação é correta, porém reduzo o patamar da pena aplicada. Mesma coisa, eu não vou poder chegar nos embargos, no novo recurso, e querer discutir a absolvição ou condenação. Eu vou poder brigar apenas, então, somente pela divergência, pelo ponto que foi divergido. Se o ponto fosse unânime, nada, não caberiam os embargos. Mas havendo discordância parcial, eu só discuto aquela discordância. E por ser um recurso, os embargos infringentes de nulidade, eles serão opostos no prazo de 10 dias. 10 dias é o prazo em que o recurso de embargos infringentes de nulidade deverão ser opostos. Em 10 dias a contar da publicação do acórdão, da intimação do acórdão. Tá certo? Por quê? Porque os embargos infringentes de nulidade só vão poder ser discutidos contra acórdãos. Contra a decisão monocrática, não. Porque a decisão monocrática é um único juiz. Então não há o que se discutir. Alguém pode levantar a mão e falar, professor, mas no tribunal do júri não são 7 jurados, que são juízes leigos, são juízes de fato ali? A decisão normalmente não é unânime. Pode ser um 4-3, um 5-2, um 6-1. Sim, pode ser, mas acontece que lá eles são juízes de fato apenas para condenar ou absolver. Quem vai sentenciar é o juiz monocrático, é o juiz único. Por isso que não se aplicam os embargos efetivamente para as decisões do colegiado no júri. Sim, pro colegiado nos tribunais, 3 desembargadores estaduais ou federais. Decisão 2-1. Prazo de 10 dias a contar da publicação do acórdão. Quando o acórdão for publicado, haverá intimação, aí o advogado terá 10 dias para propor, para opor, que é o termo correto, opor.
tanto os embargos de declaração quanto os embargos infringentes. Declaração 619, infringente 609, parágrafo único. E o artigo 609, parágrafo único, eu vou ler para os senhores, ele é taxativo. Olha o que ele diz aqui. Aqui, os embargos... Não, desculpem. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou tribunais criminais de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Então ele diz que os embargos, obviamente os recursos de apelação, os embargos serão julgados pelas câmaras, pelo tribunal. Mas olha o que interessa para nós, para esta aula, para este tema. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, que eu já havia dito, quando não for unânime, 2-1, decisão de segunda instância, colegiado de desembargadores, não favorável ao réu, não pode ser favorável. O MP, então, não pode propor este recurso. Desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes de nulidade que poderão ser opostos ou oposição dentro de 10 dias a contar da publicação do acórdão, que eu já havia dito para os senhores. Então, o prazo processual, 10 dias a contar da publicação do acórdão. Na forma do artigo 613, tá? Eu vou falar daqui a pouco o que fala o 613. E aquilo que eu havia falado agora há 1 minuto, 2 minutos atrás. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. Lembra que eu falei? Se o desembargador discorda de tudo, vai discutir tudo. Mas se ele discorda apenas de parte, desfavorável ao réu, vai discutir apenas a parte que ele foi voto vencido. Não tem como discutir tudo, porque os embargos se atêm apenas à divergência. E diz lá o artigo 613. As apelações interpostas das sentenças proferidas em processos por crime, a que a lei comine pena de reclusão, deverão ser processadas e julgadas pela forma estabelecida no 610, com as seguintes modificações. Inciso 1. Exarado o relatório nos autos, passarão esses ao revisor, que terá igual prazo para o exame do processo e pedirá a designação de dia para o julgamento. Os prazos serão ampliados ao dobro e o tempo para os debates será de 1/4 de hora. Então aqui é a forma procedimental. A partir do momento que tiver com um novo relator, eu vou falar agora sobre isso, depois que o relator finalizar, ele terá que novamente encaminhar ao revisor e o revisor terá que pedir mesa, pedir data para julgamento. Chama-se pedir mesa, que é pedir data para o julgamento. Na prática fala pediu mesa. Então, voto à mesa, voto para julgamento. Agora, uma coisa interessantíssima que alguém deve estar se questionando aí. Professor, mas se foi 2-1, né, teve um voto vencido. Se votar de novo naquela Câmara, o que vai adiantar? Não vai continuar sendo 2-1? Não. Aí está o segredo do sucesso. Obrigatoriamente, 2 novos desembargadores terão que ser sorteados para compor aquela nova Câmara Julgadora, sendo que dentre esses 2, um dos 2 será sorteado como novo relator. Então, aquele relator anterior já era, ele vai continuar votando, mas ele não será mais o relator dos embargos. Será sorteado e nomeado um novo relator que terá que ler novamente todo o processo e fazer o seu voto. Óbvio que o voto dele não pode ser ipsiliteris exatamente igual ao voto do primeiro relator, porque efetivamente ele tem que fazer o próprio voto, ainda que ele concorde com o primeiro relator, mas ele vai ter que colocar as palavras dele e fazer o voto dele, efetivamente em relação àquele processo. Com 5 julgadores, lembre-se, eram 3, 2-1. Entraram mais 2, um novo relator e um novo julgador. Então, serão 5 julgadores. Com 5 julgadores, nós teremos 5-0, então aquele voto vencido foi persuadido, que os outros 2 estavam corretos, mas os 2 novos persuadiram, 5-0. 4-1, ele continuou sendo voto vencido, mas os 2 novos aderiram à tese dos 2 vencedores, ou 3-2 para qualquer um dos 2 lados. 3-2 para a defesa ou 3-2 para a acusação. Nesses casos, então, aumenta-se a quantidade de julgamentos. Antes era só 2-1 ou 3-0, eram 2 decisões. Agora pode ter 2-1, 3-2 ou 4-1
Ou ainda 5-0, né? Porque são 5 votos, 5-0, que também é uma possibilidade. 5-0, 4-1, 3-2 para qualquer um dos dois lados. Então vem 3 julgamentos ao invés de 2 apenas, tá certo? Os embargos infringentes de nulidade, então, como eu falei, são opostos para a própria Câmara, que efetivamente deu a decisão não unânime. 2 novos desembargadores serão sorteados, dentre os 2, um será obrigatoriamente o novo relator. Depois disso, os embargos serão encaminhados ao relator, que fará o seu voto, encaminhará ao revisor, que efetivamente fará a revisão do processo e pedirá voto à mesa, ou seja, pedirá data para o julgamento. E essa data haverá lá o julgamento e poderão advir as decisões que eu acabei de falar para os senhores. Tá certo? Então, os embargos infringentes de nulidade, eles continuam discutindo o mérito, só que eles são apenas tão somente para o réu, somente a favor do réu, quando a decisão for desfavorável a ele. Imaginem a seguinte hipótese: o réu teve a decisão favorável a ele por 2-1. O MP não se conforma, ele não pode opor embargos, porque os embargos são um recurso taxativo, expressamente taxativo da defesa. Recurso privativo é o termo mais correto. Recurso privativo da defesa. Então a acusação não pode opor embargos infringentes de nulidade. O tribunal que julgou será o competente, a Câmara será competente para julgar. O que mais que é importante nós falarmos dos embargos infringentes de nulidade? A forma dos embargos. Eles serão, em regra, haverá a folha de interposição, só que como nos embargos não há efetivamente prazo para a segunda intimação, que seria o prazo efetivo para a apresentação de razões, nesse caso a peça é única. Então eu vou depois fazer, obviamente, como sempre, vou ditar uma peça completa de embargos para os senhores, tá? Então os senhores vão ter lá a peça completa na próxima aula da semana que vem. Eu sempre dou a primeira aula teórica para que os senhores tenham uma ideia do que se trata. E, efetivamente, a peça completa ela virá endereçamento, né? E aí o endereçamento vai ser diferente do endereçamento normal que os senhores têm. Falaremos disso também na aula da peça, mas já adianto para os senhores que o endereçamento é diferente, tá? Vai ter lá o número do processo, vai ter lá a qualificação do embargante, vai ter lá os fatos, vai ter lá o direito, a parte fundamental do direito, e o mérito, onde há o reforço individual de cada um, com o pedido ao final. Uma aluna me questionou: professor, eu estou lendo aí um livro e eles geralmente não colocam mérito, tudo. Geralmente, se vocês pegarem, com raras exceções, livros de prática penal, 99% não fazem petição completa. Eles colocam lá a petição, descrever, mas não colocam. Por exemplo, a minha apostila, modéstia à parte, ela é completa. Você pega uma petição na apostila, ela tem lá desde o endereçamento até o pedido com uma petição completa, uma petição feita, com todos os dados, para que vocês tenham um modelo, tenham argumentos jurídicos, para que os senhores possam efetivamente depois estar usando aquilo como modelo. Porque é correto copiar mesmo. Vai chegar uma hora que vocês vão estar tão habituados a fazer as transcrições que várias ideias vão surgindo na cabeça. Lendo os artigos também ideias vão surgindo. E aí a peça dos senhores, as peças vão aumentando, o linguajar jurídico, vão aumentando as argumentações, e é perfeito, é assim mesmo, ninguém nasceu sabendo, tem que aprender fazendo. E petição, o próprio nome diz, é petição de repetição. Tem que repetir, até que efetivamente vocês estejam bons. Eu reputo que o mais difícil é passar na primeira fase da ordem. Passou na primeira fase, a segunda fase é mais tranquila, porque é petição. É você não ter preguiça de escrever. É quando éramos criancinhas lá e voltamos das primeiras férias nossa e a professora falou, redação.
Teve criança que deu derrame, ela ficou travada, né? Não, afastem os medos aí, escrevam, treinem, escrevam. Professor, eu tenho mais dificuldade no mérito. Pega os problemas da apostila e resolve só o mérito. Cria vários argumentos para aquele mérito, vai pegando a manha. É assim que tem que ser. A aula prática é assim. Se vocês não praticarem efetivamente, vocês não vão aprender e não aprende mesmo. E os embargos infringentes de nulidade são importantíssimos. Eu já tive caso particular de cliente meu condenado em segunda instância por 2-1. Até lembro o nome dele, seu Mauro. Era um senhor que ele era surdo e mudo, pai de uma professora de Libras da UNG, professora Cristina. Cristina, isso. E, absurdamente ele foi acusado de um crime sexual contra duas adolescentes que frequentavam lá uma ONG de apoio a surdos mudos, e teve tanta mentira no processo porque ele era rígido, ele não permitia as safadezas lá, e aí começaram a tentar explodi-lo. Foi condenado em primeira instância pelo Dr. Rodrigo Capês, na 4ª Vara Criminal. Eu apelei da decisão, estava preso, eu apelei da decisão, o tribunal manteve a decisão com voto vencido, 2-1. Sustentei, aí fui para os embargos infringentes. Nos embargos infringentes, 3-2, virei o quadro lá e graças a Deus consegui absolvê-lo, sabe, são meus amigos até hoje. Ele, eu nem sei se ele está vivo ainda, porque ele já era um senhor, já tinha uma boa idade. A filha, eu sei que é professora de Libras da UNG, lá da UNG, e é isso, tá? Então, aula de prática, apesar da aula de prática, eu tenho que dar para os senhores a noção do que é a peça que nós vamos tratar na próxima aula, tá bom? Recebam então essa matéria, essa é a aula de hoje. Espero que os senhores aproveitem. Quaisquer dúvidas eu torno a afirmar, tem grupos de WhatsApp, tem meu WhatsApp, eu estou à disposição. Adicionem lá, se inscrevam no canal para receber as notificações e todo o material que vocês precisarem, contem comigo, que eu puder ajudá-los, tá bom? Que Deus abençoe cada um dos senhores, que tenhamos em breve aí essa recuperação do mercado, recuperação da economia e, acima de tudo, que possamos voltar às nossas atividades normais, tá bom? Que Deus abençoe cada um dos senhores. Muito obrigado.